Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando início a mais essa videoaula de linguagem de script. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre arrays e aí nós vamos também fazer alguns exercícios sobre arrays. Então vamos lá. Array é alguma coisa que eu acredito que não é novidade para vocês, né? Visto que vocês já estudaram isso no ano passado, só que ano passado vocês viram um Python e agora nós vamos ver aqui com JavaScript. Então arrays, também chamado de vetores, geralmente nos livros de algoritmos fala vetor, mas dependendo da linguagem de programação é array ou então lista, alguma estrutura de dados homogêneas, tá? Então tudo vai estar falando aí da mesma coisa. Então vamos ver como é que eu consigo trabalhar com array aqui no JavaScript. Então, por exemplo, eu vou declarar uma variável aqui, vou chamar de vet, tá? Falando que é um vetor ou um array. E aí, para me dizer que ele é um array ou um vetor, eu abro e fecho colchete. Pronto, aqui eu já criei um array e nesse caso é um array vazio. É um array, mas não tem nenhum elemento dentro desse array. Aí como que eu posso fazer para colocar elementos dentro do array? Né? E tem algumas possibilidades. Uma das possibilidades é inicializar o array. Então eu já posso começar o array com alguns elementos. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um array com número 4, 2, 4, 6, 8. Vamos supor que são esses números aqui. Então pronto, isso aqui eu crio um array e no caso aqui um array com 4 elementos. Tá? Então observe que é um array de tamanho 4. No array aqui em JavaScript, a gente tem uma propriedade, que é a propriedade length, que ela te entrega aqui a quantidade de elementos. Porém, não é bem a quantidade de elementos, né? Porque no JavaScript a gente tem uma diferençazinha do length com relação a outras linguagens, tá? Porque a grande maioria das linguagens vai te falar que o length é a quantidade de elementos. No JavaScript vai ser um pouquinho diferente, já a gente vai ver, tá? Tá. Se eu quiser acessar os dados de um array, então eu vou pegar, por exemplo, se eu quero o 2 é o vetor no índice 0. O 4, vetor no índice 1, 6, vetor no índice 2 e o 8, vetor no índice 3. Aqui você consegue observar, ó, no índice 0 está o 2, no índice 1 está o 4, no índice 2 está o 6 e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, quero mostrar o vetor no índice 0. O que tem no vetor no índice 0? Tem 2. O que tem no vetor no índice 1? Tem 4. E se eu falar assim, eu vou ter uma variável i, essa variável i é 2, por exemplo. O que tem vetor no índice i? Ora, se o i é 2, vetor no índice 2 é o 6. Né? Tá aí o 6. Ok? Se eu verificar o tamanho, a quantidade de elementos que eu tenho no array, então vou verificar com length, 4. Porém, o length tem uma observaçãozinha aqui no JavaScript. Por exemplo, se eu fizer assim, o vetor no índice, por exemplo, 10, recebe, por exemplo, sei lá, 3. Se eu verificar o length agora, vet.length, eu tenho um 11. Tá? Só que se eu observar o vetor, ele vai ter alguns campos aqui que ele vai falar que tem definido. E se eu abrir o array aqui para a gente olhar direitinho, eu vou ter o vetor no índice 0, que é o 2, vetor no índice 1 é o 4, vetor no índice 2 é o 6, vetor no índice 3 é o 8, e ele pula direto para o vetor no índice 10. Então, se eu tentar verificar aqui, o vetor no índice 4 é indefinido. Né? O vetor no índice 3 eu tenho, né? É o 8. O vetor no índice 10 eu também tenho, é o 3. Já o vetor no índice 4, no índice 5, no índice 6 e assim por diante, até o vetor no índice 9 é indefinido, não existe, tá? Não existe, tá? Só que o vetor no campo length vai ser o quê? Vai ser a posição do último elemento. Qual que é o último elemento? Vetor no índice 10. Vai ser, então, o último índice mais 1. Então, sempre o length no JavaScript é o último elemento mais 1. Tá? Então, o último elemento aqui está no índice i. O último índice. O último índice aqui é o índice 10, então o length vai ser 11. Né? Se eu pegar aqui e fizer assim, vetor no índice 50, recebe, por exemplo, 15. Então, o meu vet.length vai ser 51, tá? Por quê? O último índice mais 1. E aí, se eu tentar, por exemplo, vetor no índice 20, é indefinido, não existe, tá? Isso é uma observação que a gente tem que colocar a respeito do JavaScript. Mas, geralmente, a gente não vai usar, assim, índices aleatórios. Pode até acontecer que, dependendo do problema que você vai tratar, você precisa utilizar índices aleatórios, que você não tem controle, alguma coisa assim. Mas, no geral, nós vamos trabalhar com array com os índices sequenciais, tá? Dificilmente a gente vai ter esses buracos aí. Por quê? Porque fica muito mais fácil trabalhar sequencial, tá? Então vamos lá ver alguns exemplos que a gente pode fazer aqui com
com JavaScript utilizando os arrays. Aqui eu já comecei, tá? Escrevi aqui um exemplo 01. Coloquei a tagzinha de script aqui, tá? Só relembrando, né? Como o nosso foco aqui é o JavaScript, nós não vamos colocar tag HTML, tag read, body, etc. Porque eu quero, por enquanto, só trabalhar com JavaScript. O foco aqui é entender o JavaScript. No futuro, a gente vai sim colocar tags HTML, linkar código JavaScript, etc. Mas, por enquanto, vai ser o basicão. E aí a gente vai trabalhar assim, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ter um vetor, por exemplo, de tamanho 3, para não ficar muito repetitivos. Vamos guardar números nesse vetor, nesse array, e depois vamos mostrar esses dados, tá? Só isso nós vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um laço, tá? Então, por exemplo, variável i começando em 0 e menor que 3, que eu quero só 3 elementos, e mais, ou seja, a variável i vai sendo incrementada, tá? Se eu der um alert aqui na variável i, o que eu vou ter? Então, por enquanto, um laço, e aqui eu estou só mostrando a variável i. Vamos pegar aqui, abrir aqui. Então, eu vou ter 0, 1, 2, pronto, só isso, né? Então, o i vai começar em 0 enquanto o i for menor que 3. Não igual a 3, menor, tá? Que já dá certinho com os índices de um array. E aí eu posso pegar aqui, então, por exemplo, fazer assim, ó, vetor no índice i, recebe qualquer coisa. No caso aqui, o que o usuário digitar. E eu quero que isso seja em números. Se eu quero que seja em números, então eu vou colocar aqui um parse float ou um parse int. E aí o prompt, para ler o que o usuário vai digitar, e aí colocar aqui, digite um número. Pronto, então o usuário vai digitar números e eu vou colocar no vetor. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar? Pressionar aqui F5. Então, por exemplo, vai digitar o número 5, depois o 6, depois o 7. Então, se eu venho aqui pressionar F12 e pedir para mostrar o vetor, ó, eu tenho um vetor com os números que eu acabei de digitar. Tá? Se eu verificar o tamanho do vetor, o length dele, é 3. Eu tenho 3 elementos nesse array. Tá? Se a gente observar aqui, ó, o vetor no índice 0 é 5, o vetor no índice 1 é o 6, o vetor no índice 2 é o 7. Tá? Se eu vier aqui pressionar F5 novamente, então, por exemplo, colocar aqui 10, vamos colocar 15, e colocar 20 não, 8. Tá? Então, se eu pedir para mostrar o vetor, tem esses dados que eu acabei de inserir aqui. Tá? Vetor no índice 0, 10, vetor no índice 1, 15, vetor no índice 2, 8. Beleza? Se eu quiser, eu quero um vetor onde o usuário digite 10 números. Só vim aqui, mudar para 10. Pronto, já está funcionando. Só que aí, para a gente testar aqui, vai ficar repetitivo. Deixa eu colocar só com 5. Salvei, Ctrl S, volto aqui, F5 para atualizar a tela. Então agora aqui eu posso digitar os 10 números. Então, por exemplo, 8, 10, 4, 20 e 7, por exemplo. Aí, pronto, digitado. Se eu vier aqui pedir para mostrar o vetor, tá aqui, ó, tenho esses dados aqui no meu array. Beleza? Tá, vamos agora mostrar, né? Porque o usuário não vai ficar visualizando console. Então, vamos fazer aqui como se eu tivesse pedir para o usuário digitar os números, ele digitou, agora eu quero mostrar esses dados para o usuário. Então, vamos fazer um outro laço. Então, para um laço semelhante a isso aqui. E aí eu posso mostrar esses dados com um alert, por exemplo. Alert, vetor no índice i. Eu vou deixar aqui só 3 para não ficar tão repetitivo, tá? Que a ideia é a mesma. Então aqui vem F5 para atualizar a tela. Vamos digitar aqui o número 4, número 8, número 2. E aí agora ele vai, né? Eu digitei os 3 números, agora ele vai me mostrar os números aqui. Então 4, depois 8, depois o 2. Beleza? Sim, tem outras possibilidades. Aqui eu inseri usando aqui vetor no índice i, mas eu posso fazer essa mesma coisa aqui de uma outra forma. Eu posso fazer assim, ó. O usuário vai digitar um número aqui, né? E eu vou transformar esse número em float e eu vou usar a função push. O push empurra um dado para dentro do array. Viu? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tenho um vetor x. Um array, né? Um vetor. Então eu posso dizer assim, x.push, ou seja, empurra um dado para dentro do array. Então, por exemplo, push 10. Aí x.push, por exemplo, 15. x.push 5. Se eu mostrar o x,
ó, um array com os dados que eu empurrei para dentro dele, o 10, o 15 e o 5. Né? Empurrei o 10, depois o 15, depois o 5, tá aqui. Eu gosto de usar o push porque evita de deixar aquelas lacunas, como a gente viu anteriormente, né? De às vezes ter um índice indefinido. Né? Usando o push, eu sempre garanto que ele vai inserindo um atrás do outro, tá? Sequencialmente. Então a gente pode usar o push também, né? É mais uma alternativa. Então aqui, ó, push, e aí, pronto, isso aqui. Então aqui o usuário vai pedir para o usuário digitar alguma coisa, ele vai digitar, transforma isso em float, em número real, e insere, joga para dentro do vetor, tá? E depois mostra aqui normal, tá? Se a gente executar aqui, ó, continua funcionando normal. Ó, 3, 6, 8. Beleza? Sim, sobre os laços. A gente já havia visto em outra aula que a gente tem um laço while, do while, e o laço for dessa forma aí que eu estou mostrando para vocês. Só que quando eu vou trabalhar com array, eu tenho outras possibilidades que geralmente fica mais simples, é uma forma abreviada de fazer este tipo de laço. Tá? Então eu tenho uma outra possibilidade para trabalhar com laço. Outras duas que eu vou mostrar aqui. Tem mais de duas, tá? Mas a gente pode usar for each, né? Tem algumas outras possibilidades, mas o que eu quero mostrar aqui é o for in e o for off. Tá? São outras duas possibilidades que eu tenho, que é mais ou menos a ideia disso aqui, mas de uma forma mais simples, uma sintaxe mais simples. Então, por exemplo, para o índice que está dentro do vetor, o que eu posso fazer? Alert, vetor no índice i. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um dos índices que está neste vetor. Né? Quais são os índices que estão no vetor? Ó, se é um menor que 3, se é um vetor de tamanho 3 que começou em 0, então os índices são 0, 1 e 2. E aí ele vai pegar isso e mostrar o array, mostrar o vetor aqui no índice 0, depois no índice 1, depois no índice 2. Tá? Fica mais simples. Pode fazer até assim, para ficar mais simples da gente entender. Índice, 2 pontos, e vai ser igual a isso aqui. Né? Vamos dizer assim, ó, vetor no índice i é igual a esse conteúdo aqui. Vamos lá ver? Ctrl S para salvar. Aqui no navegador, pressionar F5. Vamos digitar alguns números. Vamos, por exemplo, 3, 6 e 9. Agora ele vai mostrar, o vetor no índice 0 é 3, o vetor no índice 1 é 6, o vetor no índice 2 é 9. Tá? Então ele já consegue me entregar o índice. E um outro tipo de laço que eu tenho, que é o for off, que em muitas ocasiões vai ficar até mais simples do que fazer isso aqui, só que aí eu não tenho um índice. Tá? Então, por exemplo, outra possibilidade, vou fazer o seguinte, para percorrer um array, tá? Mostrar, pegar o conteúdo, pegar os dados que estão dentro de um array. Então, posso fazer um for para o número que está dentro, o número do meu vetor, o número do meu vetor, o número que está lá dentro do meu vetor. Então, alert o número. Então, quais são os dados que estão no vetor? Quais são os números que estão neste vetor? Ele vai mostrar aqui. Então, Ctrl S para salvar, F5 para atualizar a página. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 7, 5, 10. E aí ele me mostra o 7, o 5 e o 10. Tá? Então, aqui é um laço que ele vai percorrer um array e pegar os índices do array e colocar aqui na variável i. Já aqui é um laço que vai percorrer o array, pegar os dados do array e colocar aqui na variável num. Beleza? Então, a gente tem 3 possibilidades de laço para trabalhar. O for normal, como a gente já havia visto em outras aulas. For in, para pegar o índice. For off, para pegar realmente o dado, o conteúdo que está no array. Sim, aí dito isso, visto esses exemplos, vamos agora fazer alguns exercícios, tá? Então vamos lá. Então fazer um algoritmo para ler 10 valores. Ora, ler 10 valores muito tranquilo, né? Aqui a gente leu 3, para ler 10 basta mudar aqui para 10. Tá? Eu vou até aproveitar, copiar isso aqui, porque eu vou usar. Vamos criar um novo arquivo, vou salvar, Ctrl S, vou salvar ele como exemplo 2. E vou colocar aquele código aqui, que a gente já vai usar ele. Sim. Então,
um algoritmo para ler 10 valores. É isso aqui. Né? Posso tirar isso aqui, tanto faz, ou esse ou a forma de baixo. Vou deixar com push. Então, fazer um algoritmo para ler 10 valores. Beleza, esse algoritmo aqui já lê 10 valores. Tá? E aí depois, que devem ser armazenados em um vetor. Sim, estamos armazenando aqui no vetor. Depois, calcular e mostrar a soma e a média desses valores. Ó, sempre que a gente vai calcular a soma, nós vamos ter uma variável... E essa variável ela vai começar com zero. Por quê? Porque a gente ainda não somou nada. E a partir do momento que a gente vai somando, 0 mais x é x. Né? 0 mais qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então, 0 é um valor neutro na soma. Por isso eu vou usar aí o 0. Então, para cada número do meu vetor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou acumular ele na soma. Tá? Então, eu vou pegando os números, vou somando e guardando o resultado na soma. Quando eu terminar esse laço aqui, eu posso mostrar a variável soma que eu vou ter a soma, certo? Para ficar mais simples, né, da gente explicar aqui, ao invés de fazer com tamanho 10, eu vou fazer com tamanho 3. Se funcionar com 3, vai funcionar com 10, a ideia é a mesma, tá? Então vamos só testar isso aqui e eu já volto para explicar. Então aqui é o exemplo 2. Então digite o número, por exemplo, o número 3, o número 10 e o número 2. Então a soma de 3 mais 10 mais 2, 15, certinho? Vamos entender aquilo lá? Ó, eu vou ter um vetor, não se preocupe com isso, né? Porque a gente não colocou a codificação de caractere, aquele meta char7 UTF-8. Se eu pedir para eu mostrar o meu vetor tem esses dados aqui. Sendo que, quem é o vetor no índice 0? O vetor no índice 0 é o 3. Quem é o vetor no índice 10? Opa, no índice 10 não, perdão. Índice 1, né? É o 10. E o vetor no índice 2, aí é o 2, tá? Então, posso mostrar o vetor aqui, clicar aqui, ó. Você consegue ver também. Sim, aí eu vou ter uma variável aqui, que é a variável soma. Vou colocar aqui do lado. Opa. Aí, deixa eu deixar aqui do lado. Então, eu tenho aqui a variável soma, que eu disse que soma recebe 0. Tá? Então, soma é 0 e o vetor tem esses dados aqui. Aí eu venho para cá e pego o primeiro número do vetor. Quem é o primeiro número do vetor? 3. E aí eu digo, ó, 3 mais soma. O que eu tenho em soma? Soma eu tenho 0. Então, 3 mais soma é 3. E o resultado vai ficar onde? O resultado vai ficar na variável soma. Então, agora, a minha variável soma passa a ter o valor 3. Aí, quando chegar no final aqui do laço, volta e pega o próximo número que está no array. Qual que é o próximo número? 10. Aí eu vou falar 10 mais soma. Né? Então, o que eu tenho em soma? Em soma eu tenho 3. Mais 10 fica 13. E o resultado vai ficar onde? Na variável soma. Então, a variável soma passa a ter o valor 13. Aí, chego no final do laço, volto, pego o próximo valor que está no vetor. Qual que é o próximo valor que está no vetor? O 2. Então, vai ser o 2 mais o que eu tenho em soma. Em soma eu tenho 13, mais 2, 15, e o resultado vai ficar onde? Na variável soma. Então, a variável soma vai ter o valor 15, tá? Isso tudo vai acontecendo aqui muito rapidamente, né? O software faz isso aqui rapidão. Aí, terminou, percorreu, né, todo o array, né? Aí ele vem aqui e mostra a variável. E aí, soma vai ter o quê? Vai ter 15, por isso ele vai mostrar o 15 lá pra gente. Né? Se eu executar e colocar os mesmos valores novamente... Qual que era? 3, 10 e 2. Aí vai mostrar o 15, tá? Isso. Tá? E aí ele pede também, ó, me mostra também a média. Como é que vai ser a média? A média vai ser a soma dividido pela quantidade de elementos. Quantos elementos eu tenho? 3. Só que eu posso fazer ainda de uma forma melhor. Eu posso colocar aqui, ó, vetor no campo length. Quanto que é vet.length? 3 é a quantidade de elementos que eu tenho nesse vetor. Então, isso aqui funciona. Se eu vier aqui mudar para 10, pronto, automaticamente já está funcionando. Tá? Mas vamos testar com 3 aqui. E aí, para ficar melhor, eu posso colocar aqui, ó, a soma é, e aí concateno com a variável soma. E tem outra possibilidade também, eu posso fazer assim, ó.
usar o acento de crase, o acento crase, e aí dentro do acento crase eu vou colocar a média e aí eu vou colocar dentro de, aqui eu começo com sinal de dólar, e aí dentro das chaves eu coloco a variável que eu quero, ou a expressão aqui no caso. Tá? Pode ser assim, usando essa sintaxe aqui dentro de crase, ou pode ser aqui concatenando string com a variável. Tá? As duas formas aqui que você colocar, ou essa, as duas formas estão corretas, tá? Isso tudo funciona, né? Então aqui eu poderia fazer aqui, ou usar assim, ou fazer assim, ó. Ah, não quero usar assim. Então ponho aspas, tudo dentro de aspas. Aí não uso isso. E aí termino aqui, concateno com esse cálculo aqui. Aqui é só assim. Então pode concatenar, né, uma string, um número que vai ter aqui, ou usar essa sintaxe aqui com crase, que fica, dependendo da situação, fica mais simples, né? Fica mais interessante. Eu vou deixar assim. Tá? Vamos lá, vamos testar? F5. Então vamos colocar aqui o número 2, 10, o 3. Beleza, a soma é 15, a média é 5. Ok? Isso. O primeiro exercício aqui é isso. Tá? Vamos lá, no próximo exercício? Ó, o que eu vou sugerir para vocês a cada novo exercício? Eu vou mostrar o exercício, então tá aqui o exercício. Aí vocês pausem o vídeo e tentem fazer o exercício sozinhos, sem terminar de ver o vídeo. Aí, tenta fazer. Tentou lá uns 10 minutos, não deu conta? Volta, assiste o vídeo, aí depois pausa o vídeo, tenta fazer o exercício sem olhar o código de novo, né? Assiste o vídeo e entende. Beleza, fecha o vídeo, tenta fazer o exercício novamente sem olhar. Conseguiu? Ótimo, maravilha. Aí não conseguiu? Aí sim, abre o vídeo, deixa ele do ladinho e vai copiando o código no editor para tentar fazer e tentar entender. Tá? Mas primeira coisa que você vai fazer a cada novo exercício, tentar fazer ele sozinho sem continuar a assistir o vídeo. Tá? Então vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. No caso de vocês, pausa aí, tenta fazer esse exercício. Ó, fazer um algoritmo para ler 20 números inteiros e mostrar quantos números são maiores que o último número informado pelo usuário. Então primeiro ler 20 números, depois quantos são maiores que o último número informado? Tá, qual que vai ser o último número que eu vou colocar em um array de tamanho 20? Se eu tenho um array de tamanho 20, e sabendo que o índice começa no índice 0, o primeiro índice é 0, quer dizer que o último número informado está no array no índice 19. Né? E é isso que a gente vai utilizar para verificar se é maior que os outros. Tá? Então vamos lá, isso aqui eu vou copiar que vai ser muito parecido. File, new file. Vamos já salvar aqui. Esse aqui eu vou colocar como o exemplo 3. Vou colocar aqui, fechar o script. Ó, no exercício ele fala de números inteiros, né? Então aqui não vai ser mais parse float, vai ser parse int, porque eu quero ler números inteiros. E não são 3, são 20. Sim, fazer um algoritmo para ler 20 números inteiros. Beleza, é isso aqui, já está pronto. Depois, mostrar quantos números são maiores que o último número informado. Se é quantos, eu vou contar, vou ter uma variável para me dar a quantidade. E essa variável começa com 0. Por quê? Eu vou contar quantos números estão aqui, depois. Né? E aí, antes de contar, quantos números tem? Nenhum, ainda nem comecei a contar, por isso a variável quant começa com 0. Aí depois, sim, eu começo a contar quantos números do vetor. Só que aí não, também não vou poder utilizar esse for of. Por quê? Porque eu preciso saber o índice. Né? Então vamos fazer um laço, pode ser o for in, mas nesse caso aqui eu vou fazer um laço normal semelhante a isso aqui. Então aqui eu vou contar quantos são maiores que o último número informado. Nós já vimos que o último número informado, se é uma array de tamanho 20, o último é o vetor no índice 19. Então quantos são maiores que o vetor no índice 19? Né? Então eu vou verificar se o vetor no índice i, se ele é maior que o vetor no índice 19. Se isso acontecer, eu conto quant mais. Vou contar quantos são maiores. Tá? E aí depois eu vou mostrar. É um alert, né? Quant
números maiores que o último. Tá. Só que aí pra gente não ter que digitar 20 números, ficar muito repetitivo, eu vou colocar aqui só 5 e testar. Se funcionar com 5, vai funcionar com 20. Só que se eu coloco 5 aqui, um array de tamanho 5, o último índice é o índice 4. Então aqui vai ser 4 e não 19. E aí vamos testar. Isso aqui vai funcionar. Então, opa, deixa eu abrir aqui. Então, por exemplo, vou colocar aqui o número, por exemplo, 8, 20, 3, 15 e 10. Então, quantos são maiores que 10? Ó, 2 foram maiores que 10, o 5 e o 20, né? Pedi aqui para mostrar o vetor, ó. Quantos são maiores que 10? Né? O 10 é o último informado. Então, eu tenho maior que 10, o 10 e o 15. Por que 10, como é que eu sei que 10 é o último informado? Né? Eu coloquei vetor no índice 4. Ó, porque ele está aqui no índice 4. Né? É o tamanho menos 1. Né? Então, aqui, eu tenho o 4, que é o tamanho menos 1. Outra possibilidade que você pode colocar aqui é vet.length menos 1. Pronto. Né? Aí, agora, tanto faz ser aqui 5, 10 ou quanto for, eu continuo funcionando. Né? Então, posso pôr aqui, voltar aqui para 20. Pronto. Você pode testar aí que vai funcionar. Ok? Beleza? Vamos para o próximo. Dado um vetor vet inteiro de 100 posições, fazer um algoritmo para preenchê-lo com um número inteiro 50. Então, preencher todo o vetor de 100 posições com 50. E aí, observe que aqui, ó, nesse anterior, eu tinha que ler números, né? Nesse outro aqui, ó, ler 10 valores. Aqui não. Aqui eu não vou ler nada. Eu simplesmente vou pegar um vetor de 100 posições e preencher ele com 50. Tá? Sem pedir para o usuário digitar nenhum dado, nenhum valor. Então, vamos lá, vamos fazer isso. File, new file, vou salvar aqui, esse aqui vai ser o nosso exemplo 4. Script. E aí vamos colocar aqui um let vet, nosso vetor, ou array, como queira chamar. Fazer um laço para a variável i começando em 0 e menor do que 100, quero 100 posições, menor que 100, não é menor que 101, tá? Menor que 101, aí já vai, como o índice começa em 0, você vai ter 101 elementos. Então, é menor que 100. Ou pode ser menor ou igual a 99, pode ser também. E mais, para incrementar a variável i. E aqui o que a gente vai fazer? Pegar o vetor no índice i e preencher ele com o número 50. Pronto, só isso. Para verificar se funcionou, eu posso dar um alert aqui e manda mostrar o vetor. Só que eu vou fazer com console log, não com alert, porque a gente consegue ver os índices também e verificar se isso aqui está certo ou não, tá? Para ficar mais didático. Então, vamos lá, salvei, vamos ver se vai funcionar. Exemplo 4. Observe que aqui, ó, na tela não mostra nada, realmente, não pedi para mostrar nada. Só que aqui no console era para mostrar, né? Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Vamos ver aqui de novo. Ah, tá. O i não está definido, né? Lá na linha 7. Sim, eu errei. Eu não quero mostrar o vetor no índice i. Quero simplesmente mostrar o vetor inteiro. Observe que eu estou fora do laço, tá? Quero mostrar o vetor inteiro aqui de uma vez. Então, F5. E aí ele me mostra aqui o array. E todas as posições do array, eu tenho 50. Desde lá do índice 0 até o último, que é o 99, e um array de 100 posições. Eu posso fazer assim, inserindo no vetor no índice i, ou para este caso também, eu posso fazer vetor.push, ou seja, eu vou empurrar para dentro do vetor o número 50. Então, se eu venho aqui executar, ó, mesma coisa, tá? Funciona do mesmo jeito. Tá aqui. Beleza? Vou copiar isso aqui, porque o próximo exercício é muito parecido. File, new file. E aí nós vamos Ctrl S aqui para salvar. Exemplo 5. Então, próximo exemplo, ó.
dado um vetor de 100 posições, fazer um algoritmo para preenchê-lo com os números 1, 2, 3 até o 100. Então vamos lá, vou colocar aqui, só remover isso daqui. Como é que eu posso fazer isso aqui? Então o vetor no índice i vai receber alguma coisa, e essa coisa vai ser 1, depois o 2, depois o 3 e assim por diante. Uma forma bem simples de fazer isso aqui é colocar ele com i. Né? O vetor no índice i recebe i. Só que a gente vai ver que não vai ficar exatamente correto. Tá? E aí já vamos entender por quê e vamos ver como que a gente corrige. Então vamos lá, vamos carregar aqui o exercício, exemplo 5. E observe que ó, ele preencheu com os números 0, 1, 2 até o 99. Só que o que o exemplo pede é para preencher com 1, 2 até 100. Né? Então o que a gente pode fazer aqui para corrigir? Basta somar 1. Então, vetor no índice i recebe o i mais 1. Vou botar aqui, navegador, F5, observa, começou no 1, aí depois 2, 3, 4, 5, assim por diante, até chegar em 100. Então, aí a gente já resolve essa questão aqui, ok? Vamos para o próximo exercício. E lembre-se, pessoal, antes de vocês continuarem a assistir o vídeo, pausa, tenta fazer isso sozinho. Se conseguiu, ótimo. Se não conseguiu, volta, continua assistindo o vídeo para ver como é que a gente vai fazer aqui e depois vocês tentarem fazer, tá? Então, tenta fazer isso aí sozinho. Se não conseguir, aí sim, continua assistindo o vídeo. Vamos lá. Ó, um vetor de 100 posições. E aí, o que a gente vai fazer? Preencher com 1 se a variável i for ímpar e preencher com 0 se a variável i for par. Então, vamos ter uma instrução if aqui. Também vai ser semelhante a esse aqui, então eu vou copiar aqui. Vamos lá, File, New File. Vamos salvar aqui, Ctrl S. Salvar que ele já colore a sintaxe, já fica mais fácil de trabalhar. Então vamos só tirar isso aqui. Ó, eu já tenho aqui o VET, vamos percorrer ele aqui 100 vezes. E aí o que eu vou colocar no vetor no índice i? Eu vou colocar 1, mas eu só vou colocar 1 se a variável i for ímpar. Então, se a variável i for ímpar, como é que eu sei que o i é ímpar? Se o resto da divisão do i por 2, se isso for igual a 1. Né? Se eu pegar a variável i, dividir por 2, se o resto for 1, aí é ímpar. Se não, então é par. Se for par, o vetor no índice i recebe o 0. Ctrl S para salvar. Aqui, exercício 6. Exemplo 6, ó, eu tenho um array aqui, onde os índices, ó, por exemplo, índice ímpar é 1, índice par, 0, índice ímpar, 1, índice par, 0, e assim por diante, né, até lá no final. Até aqui. Ok? Vamos para o próximo. Ó, criar um algoritmo para preencher o vetor conforme indicado. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu tenho um array de tamanho 100. Como é que eu sei que é um array de tamanho 100? Começa em 0, termina em 99. Então, tem 100 posições aqui. E aí eu vou preencher esse array de tamanho 100 com 100, depois com 99, depois com 98 e assim por diante, até chegar em 1. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Mas primeiro, tenta fazer, né? Pausa o vídeo, tenta fazer. Aí, se não conseguir, aí sim, continua assistindo o vídeo, tá? Então, vamos pegar aqui, vamos criar um novo arquivo. Salvar, Ctrl S, esse vai ser o exemplo 7. A script. E observe também que esse exemplo não pede para ler nada, é só para preencher. Tá? O usuário não vai precisar digitar nada. Então, tem aqui um vetor. E esse vetor vai ter 100 posições. Então, vou fazer já um laço aqui, let i começando em 0, enquanto i for menor que 100. Mais. E aí eu vou preencher o vetor no índice i com 100, depois com 99, 98 e assim por diante. Como é que eu posso fazer isso? Existem algumas possibilidades. Uma delas é declarar uma variável aqui, por exemplo, x, que recebe 100. Aí, aqui, recebe x. Só que se eu faço isso, todas as posições vão ser 100. Né? Então, todas as posições aqui eu vou preencher com 100. Não é isso que eu quero. Eu quero 100, depois 99. Então, como é que eu vou fazer? X menos. Decrementa a variável x. Aí o x vai ser 99. Na próxima iteração,
vetor no índice I já recebe 99. Aí decrementa, fica 98. Na próxima iteração, o vetor no índice I já recebe 98 e assim por diante. Vou colocar aqui o console.log para a gente ver no console e mandar mostrar o vetor. Então, essa é uma das possibilidades, tá? Exercício 7. Ó, a gente observar aqui, ó, vetor no índice 0 é 100, vetor no índice 1, 99, vetor no índice 2, 98, até o vetor no índice 99 ser igual a 1. Só que outra possibilidade que eu gosto mais, que eu acho mais... Eu preciso dessa variável x, é fazer o seguinte. É usar a própria variável i. Se a gente observar aqui, ó, quando i for 0, o conteúdo vai ser 100. Quando i for 1, o conteúdo é 99, e assim por diante, né? Então, se eu pegar e fizer assim, ó, 100 menos 0 é igual a 100. 100 menos 1, 99. 100 menos 2, 98. 100 menos 3, 97 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui? 100 menos i. Pronto, só isso. Não precisa daquela variável auxiliar. F5, ó, os dados já estão aqui corretos. Vetor no índice 0, 100. Vetor no índice 1, 99. Vetor no índice 2, 98. Até vetor no índice 99, que vai ser 1. Ok? Próximo exercício, né? Criar um algoritmo para preencher o vetor conforme indicado. Observe, também é um vetor de tamanho 100. Como é que eu sei disso? O índice começa em 0 e vai até 99. E agora eu vou preencher com 200, 198, 196 e assim por diante. Vamos lá. Vou copiar isso aqui porque vai ser semelhante. Vamos criar um novo arquivo. Ctrl S para salvar. Esse vai ser o exemplo 8. Tá. Agora, ó, se eu colocar aqui 200. Então, vetor no índice I recebe 200 menos I. Será que isso vai funcionar? Vamos ver. 200 menos 0, 200. 200 menos 1, 199. E aqui é 198. Então, não está certo. Né? Eu tenho, de alguma forma, diminuir de 2 em 2. Né? Então, como é que eu faço para diminuir de 2 em 2? I vezes 2. Né? Então, vou pegar a variável I e multiplicar por 2. Vamos ver? 200, o I aqui, quando o I for 0. Né? Então, 200 menos I vezes 2. I, que é o 0. 0 vezes 2, 0. 200 menos 0, 200. Quando I for 1, então 200 menos I, 1 vezes 2, 2. 200 menos 2, 198. 2 vezes 2, 4. 200 menos 4, 196. E assim por diante. Né? Vamos executar isso aqui e ver se vai funcionar. Vou pegar aqui o exemplo 8. Olha lá. Né? Quando I for 0, 200. Depois 198, 196, 194 e assim por diante, até chegar em 2. Né? Então o vetor no índice 99 vai ser 2. Continuando, vou fazer um algoritmo para preencher com vetor conforme indicado. Observe aqui, ó, o último índice aqui é 99 e aqui também. Só que agora, ó, o último índice é 9. Então é um array que começa no índice 0 e termina no índice 9. Então aqui eu vou ter um array de tamanho 10 e não mais um array de tamanho 20, né? Ou de tamanho 100, igual aos anteriores. Que é um array de tamanho 10. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Ctrl N aqui para a gente criar um outro, Ctrl S para salvar. Esse exercício vai ser aqui o 9. Script. Vou ter uma variável que vai ser o meu vetor, ou o meu array. Opa. E aí vou fazer um laço aqui, variável i começando em 0, enquanto o i for menor que 10, e mais. E aí eu vou preencher o meu vetor no índice i com o quê? Ó, vamos aqui. Quando i for 0, aqui vai ser 10. Quando i for 1, aqui vai ser 20. Quando i for 2, vai ser 30 e assim por diante. Então, vou pegar aqui e fazer i vezes 10. Tá certo? Não, ainda não tá certo não. Vamos ver lá. Vou pegar aqui o exemplo 9. Opa, 9. Eita, esqueci de mostrar, né? Console.log vet F5. Ó, ele mostrou aqui, ó, 0, 10, 20, 30 até 90. Só que no nosso exercício pede para começar em 10 e até 100. Então o que a gente pode fazer para corrigir isso aí?
duas possibilidades. Uma delas é somar 10. Pronto, resolvido o problema. Ó. Se eu pressionar aqui F5, ó, começou em 10, foi até o 100. Né? Começou em 10, deixa eu aumentar aqui. E foi até o 100. Né? Índice 0 está 10, índice 1, 20, assim por diante, até o índice 9, 100. Resolveu o problema. Outra forma de fazer a mesma coisa é pegar aqui a variável i e somar nela mais 1. Só que fazer isso antes de multiplicar, então colocar entre parênteses. Né? Então primeiro eu somo i mais 1, depois eu multiplico por 10. Salvei aqui, Ctrl S, vou voltar aqui, F5, ó, exatamente a mesma coisa. Tá? Então qualquer uma das duas possibilidades vai ficar correto. Beleza? Sim, próximo exercício, aí vai ser o seguinte, ó, esse aqui, fazer um algoritmo para preenchê-lo com o vetor conforme indicado. Observe que os índices aqui também começam em 0 e vai até o 9, então aqui é um array de tamanho 10, porém a lógica aqui é um pouquinho diferente. Esse aqui não vou fazer, vou deixar para vocês fazerem, vai ficar como atividade dessa aula, tá? Observe aqui que quando o índice for par, ele segue a mesma lógica deste aqui de cima, do exercício anterior. Agora, quando for ímpar, aí é uma outra lógica, vai ficar um pouquinho diferente, tá? Então vai ter que ter um if aí dentro do laço para conseguir saber se é ímpar ou se é par, o índice, né? Se é ímpar ou se é par e resolver esse problema aí. Então, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.